Olha que pergunta interessante. E se dentre meus dois filhos, um deles é menor de idade, como incluí-lo na holding familiar? Você pode doar as cotas referentes aos bens que integralizaram o capital social da sua holding para os dois filhos, ok? Mas o que for menor de idade, obviamente, ele não poderá exercer a administração da sociedade. Mas e se porventura ele for declarado absolutamente incapaz? Então, nesse caso, ele vai ter que ter um curador. E jamais esse curador vai poder dispor gratuitamente dos bens. Mas veja, houve uma situação em que um casal de idosos, ambos com 90 anos, e eles tinham uma holding familiar no qual o filho de 60 anos cuidava, além dos pais, da irmã incapaz. Era um verdadeiro sacerdócio. E, sem desrespeitar a letra fria da lei, foi possível usar o bom senso em deixar com esse filho a gestão absoluta da sociedade, daquela holding familiar. Ou seja, ele ficou com todas as cotas, com mais poderes do que um curador. Por quê? Porque ele precisava daquela gestão para poder cuidar tanto dos pais quanto da irmã. Então, esse irmão, ele ficou com a parte da legítima, que era da sua irmã? Sim. Mas veja, se a irmã tivesse um curador, olha que interessante, ela não poderia ser devidamente assistida por esse mesmo curador por força das limitações que a própria lei impõe à figura do curador nesse caso. Então, foi uma solução inusitada, também pelo fato de que aquele irmão ficou sim com a parte da legítima referente à sua irmã. Mas era uma situação diferenciada em que ele precisava ter essa parte justamente para melhor atendê-la. Ou seja, não se trata de fazer algo contra a lei, contra a legislação, mas sim de fazer algo de acordo com a necessidade da família naquele momento. Então, ainda que nesse caso específico não tenha sido respeitado a legítima, trata-se, evidentemente, de alguém que jamais vai reclamar disso. Por quê? Porque de uma forma íntegra, de uma forma honesta, a parte dela está sendo utilizada em seu próprio benefício. Ok? Diga adeus ao inventário e torne a holding familiar para os seus filhos. E aí? Você é um procrastinador ou um resolvedor?